Novo Testamento, capítulo 5, versículo 11. Página 1289. Primeiro aos Tessalonicenses 5, 11. Página 1289. O tema da nossa mensagem hoje é atitudes edificantes do cristão. Nós estamos aqui a concluir uma pequena série que tem a ver com a Igreja e baseados lá naquele trecho de Atos 2, do dia em que o Espírito Santo caiu sobre a Igreja em Jerusalém e houve pregação da Palavra de Deus, houve milhares de convertidos, e depois nós começámos a ver aqui qual foi o testemunho deles, lá em Atos 2, que eu vou ler, versículo 41, depois já iremos para Tessalonicenses. Diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E nós vimos então ali, começámos a ver qual é o exemplo dos primeiros crentes para nós, na Igreja. Então a palavra de Deus é pregado, as boas novas, o Evangelho, os pecadores ouvem, e aqueles que creem e se arrependem, temos aqui, o que é que acontece? Versículo 41 de Atos 2, foram batizados aqueles que de bom grado receberam a palavra. Então quem crê em Jesus deve ser batizado. E diz, e depois, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E estes, cerca de 3.000 que creram, foram batizados e foram acrescentados à Igreja. E depois qual é o testemunho deles? E nós já vimos, não é? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O crente deve, depois do seu passo de fé e do batismo, perseverar. Continuar então a caminhada cristã na doutrina da palavra de Deus que temos nas Escrituras, e na comunhão e no partir do pão, que é a ceia do Senhor, que nós hoje também vamos celebrar, e nas orações. Nós já vimos aqui, já falámos sobre as orações, já falámos sobre outros aspectos do testemunho dos primeiros crentes, e hoje vamos aqui olhar também para a comunhão. Portanto, o crente em Jesus, que se arrepende, é batizado, faz parte da Igreja, sua igreja local, onde ele serve ao Senhor, onde ele se congrega com os outros irmãos, persevera na caminhada cristã, apesar das dificuldades, e aqui diz vários aspectos, e também é perseverante na comunhão. E hoje vamos ver atitudes edificantes do crente, com este exemplo dos primeiros crentes, sobre esta área importante da nossa caminhada cristã, que é a comunhão. Comunhão que devemos ter com os nossos irmãos na Igreja, que é tão importante. Então, indo lá para 1 aos Tessalonicenses 5, vamos ver aqui a partir do versículo 11, que diz assim: por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Portanto, este uns aos outros fala da comunhão. Portanto, o crente não vive sozinho. Não há essa coisa dos, como é que nós até falamos, os desigrejados. Não é? Eu assisto pela internet,
Há aquele grande pregador que eu gosto muito, daquela igreja muito famosa, eu assisto. E hoje eu até vou a tal sítio, vou assistir ao culto da igreja, sei lá, em Viseu. Para outra semana eu até vou a Coimbra e vou ao culto da igreja em Coimbra. E esse crente é crente, mas não é membro de nenhuma igreja, não se congrega em nenhuma igreja onde ele é membro, onde ele faz parte do rebanho, onde ele tem comunhão com os seus irmãos, sabe o que é que eles, conhece as alegrias e as necessidades da igreja e participa, serve a Cristo na sua igreja. É para a internet, vai aqui, vai ali. Isto não existe, este não é o exemplo do Novo Testamento para a igreja. Então vejam aqui, o versículo 11, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Isso é possível quando nós estamos assim em comunhão, não é? Em que juntos nós crescemos, somos edificados. Edificar é construir, não é? É pôr um tijolo para cima, outro e outro e outro, e vai crescendo. Edificar a igreja, uns aos outros. Exortar é confortar, incentivar, ou às vezes até corrigir. Olha, irmão, se calhar é melhor não fazer isso, faça aquilo. Uns aos outros. Este é o exemplo que nós temos na palavra de Deus das primeiras igrejas. Por isso vimos lá em Atos, eles perseveravam na comunhão. Né? Na comunhão. Portanto, irmãos, atitudes edificantes do cristão. Esta é uma mensagem importante. A do domingo passado também foi importante. E do próximo domingo também será importante. Mas a mais importante agora é esta. É esta aqui, não é? Esta é importante. Porque tem a ver com a nossa vida. A nossa vida cristã é cheia de atitudes, não é? As nossas atitudes, até sem querermos, já estamos a ter uma atitude. Às vezes sem querer. Boa e às vezes não tão boa. Mas a atitude é muito importante para a boa comunhão. As nossas atitudes marcam o nosso testemunho bíblico. Às vezes, com uma atitude, podemos estragar tanto, não é? E para reparar, nós podemos fazer 99 coisas excelentes. Fazemos uma mal, e essa coisa mal ninguém vai esquecer. Esquecem as 99 boas. Mas não devia ser assim. Mas vejam o valor do nosso testemunho. Aquilo que fazemos fala mais alto que as nossas palavras. Ou seja, a retórica, isso é muito bom, mas aquilo que fazemos marca mais. Por isso a pergunta, como são as nossas atitudes como crentes em Jesus? E o apóstolo Paulo iniciou esta primeira carta à igreja em Tessalónica, que fica agora na Grécia. Este lugar hoje é na Grécia. Ele começa com uma boa atitude. Vejam, qual foi a boa atitude de Paulo quando escreveu esta igreja? Em 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3, ele diz assim: irmãos, sempre damos graças a Deus por vós todos. Está a ver? É assim, por vós todos, sem excluir ninguém, fazendo menção de vós em nossas orações. Quer dizer, irmãos, eu oro por vocês todos. Não me esquece de nenhum. Lembrando-nos, estão a ver? Lembrando-nos, sem cessar da obra da vossa fé. Olhem, ele está a dizer, o apóstolo, eu lembro-me sempre o vosso bom testemunho, a obra da vossa fé, do trabalho, não era retórica, trabalho que vocês fazem, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Então ele começa a dizer, irmãos, vocês são maravilhosos. E eu lembro-me disso bem. Então o apóstolo Paulo começou aqui elogiando aqueles irmãos, animando-os. E depois, quando ele está já perto do fim da sua epístola, a partir do versículo 11, ele volta a encorajar aqueles irmãos, procurando o quê? Desenvolver neles atitudes que marcam, atitudes edificantes, que contribuem para uma boa comunhão na igreja. Atitudes corretas, atitudes apropriadas,
continuam a ser muito importantes entre o povo de Deus, para que haja aquilo que ele diz lá, edificação uns para com os outros, para que haja crescimento espiritual. Então vamos aqui ver atitudes. Atitudes. Em primeiro lugar, olhem que Paulo vai falar aqui de muitas atitudes. Podem ir registando. Primeiro, versículos 12 e 13, ele vai, olha irmãos, as vossas atitudes, ele começa por aí, as vossas atitudes para com os líderes da igreja. Muitas vezes os líderes das igrejas são esquecidos. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Por causa da sua obra. Portanto, atitudes para com os líderes. Paulo dá aqui instruções sobre como devem ser tratados os líderes, aqueles que servem na igreja. Diz aqui os que presidem, os que receberam de Deus o dom e mais do que o dom, o peso, a responsabilidade da Igreja de Cristo. Portanto, atitudes. Em primeiro lugar, versículo 12, ele fala aí de respeito. Respeitem os vossos líderes. Reconheçam-nos. Porque a responsabilidade do líder da igreja não se limita só a este mundo aqui. Porque o líder da igreja de Cristo vai, quando chegar lá em cima, anda cá, vai prestar contas. Vai prestar contas. Hebreus, capítulo 13, né? Aquele que é chamado para liderar, não se pode esquecer disso. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E também o versículo 17, que diz, queria ler o 7 e o 17, então vamos ler agora o 7 de Hebreus 13. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Primeiro aqui a importância, os pastores que falam a palavra de Deus, não é pegar numa ideia, numa filosofia qualquer, pegam na palavra de Deus e só na palavra de Deus e pregam, ensinam, edificam. Portanto aqui, voltando lá a Tessalonicenses, pede à igreja, respeitem, reconheçam os vossos pastores. E o versículo 13 fala de consideração. Os líderes devem ser estimados, encorajados, valorizados pela sua obra. Quando Paulo escreveu a Timóteo, e eu vou ler aqui 1 Timóteo 5,17, ele também falou sobre a responsabilidade para com os líderes. Diz assim, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. Digno é o obreiro do seu salário. Agora vejam, mas nem todo, há também líderes que se portam mal. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Portanto, atitudes para com os líderes de respeito, reconhecimento, consideração por parte da igreja. Agora, voltando a Tessalonicenses, atitudes para com os outros crentes. E agora, como é que a igreja se deve portar uns com os outros? Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem.
Olhem outra vez. Tanto uns para com os outros, como para com todos. Uns para com os outros. É a comunhão. Está sempre aqui presente. Quais são as atitudes que devemos ter para com os outros crentes? Admoestar os desordeiros. A igreja é um lugar de paz, é um lugar de decência, de respeito, de submissão à palavra de Deus. Na obra de Deus, por vezes é necessário haver um reparo, mas qualquer advertência, se houver desordem ou algo do género na igreja, deve ser evitado e, se for necessário alguma advertência, deve ser acompanhada primeiro orar sobre o assunto, ter sabedoria, ter paciência, ter também tolerância, esclarecer, ter amor e, sobretudo, depender de Deus. Mas ele diz aqui, se houver necessidade, mesmo na igreja, então admoestar os desordeiros. Faz parte também da palavra de Deus. Mas depois ele prossegue. Consoleis os de pouco ânimo. Na igreja também há irmãos e irmãs que desanimam. Estão tristes, estão desalentados. Qualquer circunstância da sua vida. E o que é que deve ser feito, irmãos? Devemos consolar. Olhar, ver à nossa volta se algum irmão precisa, está desanimado, se tem pouco ânimo, porque nem sempre nós estamos no auge, nem sempre tudo corre bem. Nós também sofremos das mais diversas formas, faz parte da nossa caminhada cristã. E por vezes o desânimo vem à nossa vida, às vezes com frequência. E como família cristã que somos, para uma boa comunhão, estarmos atentos ao abatimento dos irmãos para os encorajar. Consoleis os de pouco ânimo. E diz, sustenteis os fracos. Na igreja também há pessoas fortes, mas outras mais fracas. E até aqueles que são fortes às vezes estão fracos. E o que é que deve ser feito? Amparar, sustentar. Às vezes são os crentes mais novos na fé, outras vezes não é. Pode acontecer a qualquer um. Devemos amparar, diz aqui, sustentar. É como quando às vezes temos um problema numa perna e precisamos de umas canadianas, não é? Elas servem para nos amparar e sustentar porque estamos fracos. E assim há um irmão de pouco ânimo ou está fraco, então o nosso dever é sustentar, amparar. E há um trecho muito importante sobre isso, sobre esta prática, em 1 Coríntios 12, versículo 20, onde aqui há uma comparação da igreja com um corpo. Não é? O nosso corpo tem muitos membros, da cabeça aos pés, sei lá, tem pernas, braços, dedos, coração, tem muita coisa, não é? E então, eu não posso dizer, ele vai dizer aqui, eu não posso dizer, para que é que preciso dos pés? Precisa dos pés. E lá nos pés, porque é aquele dedo pequenininho? Mas se ele for cortado, a gente vai notar a diferença. Na mão, 5 dedos, olha, tira um. Não. Todos fazem falta. Olha o que é que Paulo diz aqui. Em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 20. Assim, pois, há muitos membros, muitos irmãos e irmãs, não é? Mas um só corpo. A igreja. O olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti. Um crente não pode dizer, não faz falta na igreja. Não pode, ninguém pode dizer isso. Não é? Nem ainda a cabeça aos pés. Não tem necessidade de vós. A cabeça é onde está a nossa inteligência e que dirige tudo. Mas a cabeça não faz nada sem o resto. Antes, os membros do corpo, vejam, o versículo 22, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, vamos mandá-los embora. Não, diz, são os mais necessários. No mundo é ao contrário. Nas empresas,
A pessoa, se não for uma pessoa à maneira, não vem para aqui trabalhar. Mas na igreja não, o contrário. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, porque há diferentes pessoas na igreja, diferentes capacidades, diferentes maneiras de estar na vida. Esses os menos, que parece que têm menos honra, esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Estão a ver? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Estão a ver? Até aqui. Portanto, atitudes para com os outros crentes, voltando a Tessalonicenses, consolar os que estão desanimados, sustentar os fracos. E versículo 14 ainda. E ser pacientes para com todos. A paciência que é importante. Já devem se calhar ter ouvido falar, havia um crente que tinha pouca paciência. E ele orou a Deus, orava, ó Senhor, dá-me paciência, dá-me paciência. E as coisas não lhe corriam lá muito bem. E um dia foi dizer ao pastor, ó irmão pastor, parte-me de pedir a Deus paciência e só tenho coisas que me tiram a paciência. Irmão, o irmão está a orar, Deus está a responder. Pede paciência. Deus está a dar situações difíceis para o irmão ter paciência. Como é que sabe que vai ter paciência se não tiver adversidades, não é? E então, ele orava, e Deus punha-lhe um problema e ele não tinha paciência. Pois é, eu estou a orar, pois tenho que ter paciência. Então, ser paciente com todos. Esta é uma atitude importantíssima na nossa comunhão, uns para com os outros. Porque 1 Coríntios 13 diz que o amor é paciente. O amor é paciente. Versículo 15. Outra atitude para com os outros crentes. Vede que a ninguém dê aos outros mal por mal, mas seguir sempre o bem. Tanto uns para com os outros, que é a comunhão, como para com todos. Ora, escolher sempre, irmãos, uma boa atitude. É a única que vai dar um bom testemunho cristão. Não dês aos outros, se o outro te fez mal, não lhe faças mal. Não é? Segue sempre o bem. Segue sempre o bem. Não te vingues. Humanamente, às vezes, quando nos tratam muito mal, há aquele desejo, eu vou fazer também, eu vou. Mas diz, não faças como os outros fazem. Atitudes para com os outros agora. E atitudes para consigo mesmo. Também há. Que atitude eu tenho que ter para comigo? Para comigo é importante. Porque se nós não agirmos bem para connosco, podemos fazer asneiras. Alguns até chegam ao expoente máximo para com eles mesmos, que é tirarem a sua própria vida. E Deus não quer isso. Então, versículo 16. Atitudes para consigo mesmo. Primeira, qual é? Não sei se está ali. Regozijai-vos sempre. Coisa fantástica. Ele vai falar aqui 7 atitudes importantes que devemos ter para com nós mesmos. Regozijai-vos sempre. É uma alegria interior que não depende das circunstâncias. Eu vou dizer, não é fácil. Não vamos aqui regozijar-se sempre. Não é fácil. Mas é um mandamento. Continua. Olha, são mandamentos tão curtinhos. Orai sem cessar. Ora por ti, ora pelos outros, sem cessar. Sempre que possível, ora. Mantendo a comunhão com Deus, mesmo quando é difícil.
ora por pessoas, ora por circunstâncias, ora suplica por desejos, por necessidades, etc. Jesus disse, quando orares, olha, entra no teu quarto, fecha a porta, ora. Eu vou dizer-vos, eu orei muito na casa de banho dos lugares onde eu trabalhei. Muito. E uma vez eu estava de joelhos na casa de banho do lugar onde eu estava a trabalhar e esqueci de fechar a porta. E houve um colega meu que entrou para ir à casa de banho e surpreendeu-me eu de joelhos lá. Sim, não tenho vergonha de dizer. Muitas vezes. Não precisamos, qualquer lugar serve para nós orarmos. Fiz isso muitas vezes, durante muitos e muitos anos. Ora sem cessar, ora sem cessar. E continua, versículo 18, em tudo dai graças. Também não é fácil. Também não é fácil. Tudo dar graças ao Senhor, obrigado por isto, mesmo as coisas não são agradáveis para nós. Sabem porque é que este mandamento é importante? Agradecer por cada circunstância da nossa vida, porque nada acontece por acaso. Deus tem os seus propósitos soberanos nas nossas vidas. Em Romanos 8, 28 ele diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, todas as coisas em conjunto, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Diz aqui, em tudo dai graças. Vejam lá a razão. Porque é que nós devemos dar graças por tudo? Qual é a razão? Porque esta é a vontade de Deus. Ou seja, ó Deus, não tenho vontade nenhuma de dar graças por isto. Mas como crentes, diz, olha, Deus está a dizer, esta é a minha vontade. Dá graças por tudo. Diz aqui, porque esta é a vontade de Deus. Nós não vamos fazer só o que é da nossa vontade. E vou acrescentar, é fácil? Não é fácil. Mas Jesus disse que era fácil. A vida cristã não é fácil. Quem disser, venha à igreja, que isto depois é... Olha, todas as coisas vão ser supridas, vai ser rico, vai ter tudo, nada vai faltar. Não é assim. Não é assim. Mas vejam, regozijai-vos sempre, quer dizer, vejam, quando nós em qualquer coisa a gente se regozija, quer dizer, o crente está alegre. Mesmo quando as coisas não correm bem. Não é fácil, mas é a vontade de Deus. E depois, versículo 19, outro mandamento, são aqui atitudes para consigo mesmo curtas. Não extingais o Espírito. O Espírito Santo é como um fogo. Estão a ver? Um fogo. E o que é que às vezes a gente tem que fazer para apagar o fogo? A gente manda-lhe água ou aquilo que for necessário e o fogo diminui, perde a força e até se pode apagar. O Espírito Santo tem esta imagem, até João Batista falou nisso e Jesus, é como um fogo que acalenta o nosso coração, que nos ilumina, que nos esclarece. O Espírito Santo dá poder à nossa vida, à vida do cristão. Romanos 8,16 diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo confirma, és um filho de Deus, porque Ele habita em nós, vive em nós. Mas o pecado entristece o Espírito Santo. E o Espírito Santo, se for ofendido, se nós permitirmos que ele deixe de exercer a sua influência poderosa em nós, ele vai enfraquecendo. O Espírito Santo não enfraquece, que ele é Deus, não é? Mas a sua influência em nós, não é? Começamos a permitir que isso aconteça e podemos ir extinguindo a ação do Espírito Santo em nós. Diz, não façam isso. Ser obediente ao Senhor e estar sempre com o nosso coração aberto para fazer a vontade de Deus. Devemos ser cuidadosos. A quinta atitude para connosco, já vimos, regozijai-vos sempre, orar sem cessar, dar graças por tudo, não apagueis o Espírito, não desprezar a palavra de Deus, não desprezeis as profecias. Profecia, palavra de Deus,
nós devemos dar toda a atenção à palavra profética. Vejam, Deus revela-nos mistérios, revela-nos aquilo que Ele tem para nós no futuro, no presente. A palavra profética, Ele diz, não desprezes isso, não desprezes. É por isso que nós aqui sempre procuramos, nas nossas mensagens, ter também a palavra profética, como nós temos tido na primeira carta, na segunda carta de Pedro, no livro do Apocalipse que nós estudamos e outros. E depois, versículo 21, examinar tudo e reter o que é bom. Versículo 21, examinai tudo, retendo o bem. Este é um crente diligente que examina, quer saber, cresce, examina tudo, mas eu só vou reter aquilo que é, de facto, do Senhor. Retendo o bem. Vivemos num mundo em que precisamos de saber o que está a acontecer, aqui e ali, porque o Senhor Jesus disse para nós vigiarmos. Como é que nós vamos vigiar se não soubermos o que se passa no mundo? Não é? Ele disse, olha, quando começar a acontecer isto, assim, 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 está próximo. Ora, o crente não pode viver fechado, não quer saber de nada. Não, tem que saber o que se passa à sua volta, né? E por isso examinar tudo e diz, retém o bem. Porque hoje em dia, não é? O mal tem uma força incrível, retendo o bem. E temos vários exemplos. Há muito engano, muita falsidade que o diabo coloca, não é? A Bíblia chama as astutas ciladas do diabo. Não é? Armadilhas para nos fazer cair, para nós transgredirmos, para nós enfraquecermos, darmos um mau testemunho. Então, devemos examinar tudo à luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nunca muda e é fiel. Olha, eu vou ler Atos 17:11, que é exemplo dos primeiros crentes. Diz, ora estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, que eram os de Bereia, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eles examinavam aquilo que ouviam. Ou também 1 João 4:1, amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E, em sétimo e último lugar, a atitude do crente para consigo mesmo, versículo 22, abstende-vos de toda a aparência do mal. Isto também é importante. Isto também é importante. Não é só abster-se do mal, até da aparência. Não é? Devemos ser cuidadosos, porque o mundo, com muita facilidade, vai lançar calúnias sobre as pessoas e sobre os crentes. Então, devemos verificar se aquilo que nós vamos fazer, o lugar onde nós vamos estar, como vamos posicionar-nos no nosso dia-a-dia, se tem alguma aparência de mal. Diz aqui, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Esta é uma atitude sublime, porque não basta fazer o bem, é também evitar a aparência do mal. Portanto, irmãos, atitudes edificantes do cristão, com o exemplo dos primeiros cristãos, atitudes tão necessárias à boa comunhão entre nós. Como cristãos, zelemos por manifestarmos aos olhos do mundo e de Deus estas atitudes edificantes. E eu termino lendo Filipenses 4:8. É um texto muito importante. Filipenses 4:8 diz assim, quanto ao mais, irmãos, olhem, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nosso testemunho, nossa atitude, no mundo onde nós vivemos, nossa atitude como cristãos. Vimos atitudes para com os líderes da igreja, atitudes para com os outros irmãos
à nossa volta e atitudes pessoais que vão contribuir para um grandioso testemunho como cristãos. Glória ao nome do Senhor. Amém. Amém?